Nós não fomos feitos para viver como pessoas normais. Nós fomos feitos para lutar. Fomos feitos para conquistar. Fomos feitos para dar a nossa vida por algo que é eterno. Vivemos hoje em um mundo caído, um mundo em profundas trevas. Não fomos chamados para ficar em casa. Não fomos chamados para viver de entretenimento. Nós fomos chamados para propagar um reino de luz, para viver com paixão, lutar por ele. Este é o nosso propósito. Deixar de lado as causas passageiras e nos entregarmos à maior de todas as batalhas. Essa é a nossa guerra. Glória a Deus, graças a Deus, Pai do Senhor, a todos os irmãos que estão aí via internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu olhar aqui se já está tudo ok. É um domingo em que nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. E nesse culto diferente, né? Hoje é um culto diferenciado, e você, de certo, já está sabendo que nós estamos fazendo os cultos todas as vezes aqui na igreja, a partir deste momento aí, né, dessa eventualidade que nós precisamos nos confinar, estarmos quietos. E nós não vamos deixar de buscar a Deus, nosso Senhor, de buscar Ele na beleza da sua santidade. Tá bom? Então nós vamos hoje aqui adorar a Deus. Você já compartilha esse vídeo aí, por favor, tá? Para que possamos alcançar bastante pessoas. Hoje estamos para adorar a Deus de uma maneira diferenciada, não é isso? Então vamos fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Compartilhe aí nos grupos que eu estou aqui compartilhando, enquanto vou falando. Nós vamos fazer uma oração inicial, irmãos, para começar esse culto de domingo, né? É um evento não inédito para a minha pessoa, Sérgio Júnior, porque fazíamos muito isso, né? Programações assim para a internet, mas em se tratando de congregação de igreja, é sim o ineditismo para nós. Mas hoje vamos começar adorando ao Senhor com hinos da harpa cristã. Você que tem uma harpa em sua casa, pega aí a sua harpa e vamos começar a adorar a Deus. Glória a Deus. Nesses tempos de dificuldade, a gente até toca. Pastor vira até músico, meu Deus do céu. Só Deus mesmo. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino, irmãos, não sei se vocês conhecem aí, mas é o hino de número 16 da harpa cristã. Para começar esse culto, eu preciso fazer uma oração introdutória e você me acompanha, feche seus olhos. Poderoso, eterno Criador, digno de honra, de glória, de toda a adoração. Aqui, Senhor, nos encontramos em mais uma vez, mais nesta semana. Senhor, desta feita, neste domingo, ó Deus, onde as famílias estão, Senhor, em casa, confinados, interditos de sair para buscar o Teu nome. Mas é a Tua palavra que diz que onde há 2 ou 3 reunidos, onde houver, o Senhor estaria ali, confirmando aquela ação espiritual. E hoje, Senhor, como agentes espirituais, nós nos reunimos nos lares, Senhor, por via deste meio de comunicação, que o Senhor, em sua magnífica sabedoria, introduziu aos homens, dando a eles possibilidade de comunicação à distância. Por isso, Senhor, queremos utilizar esta ferramenta, esta instrumentalidade, para Te adorar nesta tarde de hoje. Senhor, horário de meio-dia no Brasil e horário de 4 horas da tarde aqui no continente europeu.
Queremos bendizer o teu nome pelas tuas infinitas misericórdias, por esta primeira semana, Senhor, em dificuldade aqui no continente europeu. Queremos, Senhor, te bendizer porque em tudo o Senhor tem nos sustentado. Te peço, Senhor, pelas mentes, pelas pessoas que estão sozinhas ou que moram só, as pessoas isoladas, que não têm família, Pai. Como elas estão se sentindo nesse momento, Senhor. Inspira, Senhor, os teus filhos, aos vizinhos para ligar, para mandar uma mensagem. Ó Deus, para que a tua glória abunde e alcance de maneira ampla, profunda, as vidas, as famílias, Senhor. Para que as pessoas não se encontrem em estágio de solidão, nem em estágio de desocupação cerebral, mental, psicológica e emocional. Porque, Senhor, são por esses vieses que o nosso adversário introduz pensamentos malignos. São nestas circunstâncias em que os espíritos das trevas, as hostes infernais da maldade, aproveitam, Senhor, e ensejam pensamentos desolatórios, pensamentos, Senhor, deploráveis, descabidos, Senhor, onde as pessoas se perdem, se desequilibram, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Cristo de Deus, o enviado, o Messias, nós te oramos nesta tarde de hoje e te pedimos que o Senhor os toque com a tua mão forte. É o Senhor que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e entendemos que em ti não há sombra de variação. É o Senhor quem inspirou o escritor aos Hebreus para dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós usamos a nossa voz nesta tarde de hoje. E os nossos irmãos em seus lares também se utilizam do meio vocal para deliberar como agentes espirituais. Introduzir nas camadas, Senhor, e dispersar toda nuvem, toda opressão maligna, fazendo com que o teu nome venha a ser adorado, glorificado, sempre, e que todo espírito opressor que atinge a esfera psicológica do ser humano seja disperso. Eu aproveito neste momento de oração, Senhor, para declarar que nas regiões da Rue de Petit-Chancanze, em Yverdon-les-Bains, Senhor, e todas as cidades adjacentes, todas as vilas, Orbe, Chavornay, Senhor, todas as partes aqui do cantão do Vaud, do cantão de Neuchâtel, Senhor, do cantão de Geneve, Pai, que a tua glória neste momento comece a atingir vidas, pessoas, e não somente elas, mas que também, Senhor, essa nuvem de peso, essa nuvem de opressão, seja desfeita por intermédio da oração da igreja. Sim, nós declaramos a falência, declaramos e neutralizamos pelo poder do nome Jesus Cristo, Jesus Yeshua HaMashiach, declaramos a falência, a neutralidade de toda ação diabólica, de toda ação maligna, no intuito de apavorar, de atemorizar, de aturdir, de fazer cambalear emocionalmente. Estrutura, Senhor, pela tua glória, pela tua palavra de esperança, espalhada nas redes sociais que os teus filhos têm postado, que os teus servos têm enviado. Vai estruturando, Senhor, em nome de Jesus, não porque mereçamos algo, mas porque o Senhor é misericórdia. As tuas bondades, as tuas benignidades, tuas benevolências e os teus beneplácitos, Senhor, alcançam a nossa vida, ainda que indignos somos, ainda que tacanhos, diante da tua graça, diante da tua presença, diante do teu tamanho, Senhor. O salmista no Salmo 8 diz: quem é o homem para que o Senhor lembre dele? Mas o Senhor, com tua glória, tem lembrado da tua criatura. E é por isso que bendizemos o teu nome nesse dia de hoje. Nos dá um momento especial aqui, Senhor, de inspiração, de alegria no Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 16 da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar.
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, o salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É uma pergunta cantada que às vezes nós vamos muito pela ideia da melodia do louvor, do hino, da música, e não compreendemos o que ele está querendo dizer. Por acaso você pode se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, sem ter nada a apresentar a Ele? Sem ganhar uma alma, sem falar do nome dele para ninguém, vivendo sozinho a sua fé? Esse é um momento em que estamos vivendo, em que realmente estamos sendo obrigados a nos isolarmos. Mas tem as nossas redes sociais, em que nós podemos sim falar algo sobre Jesus. E o nosso convite hoje, e a nossa pergunta também: Posso eu, tendo as mãos vazias, me encontrar com o Senhor, ou com Jesus eu me encontrar? Sendo que muitas almas eu poderia ao Senhor apresentar?
que essa pergunta fique aí em nossos corações. Vamos cantar mais um hino da harpa cristã. Tem muitos hinos para cantar. Vamos cantar o hino de número 39, que é normalmente o hino cantado da harpa cristã no dia de ceia. Mas como precisamos falar do sangue, o sangue de Cordeiro de Deus, você sabe que em Êxodo 12, logo na instituição da Páscoa, do 12 para o 13, o anjo da morte passou no Egito e a ordem era para que as pessoas passassem o sangue na porta, o sangue de um cordeiro na porta delas, e quando o anjo da morte passasse, não mataria os egípcios, ou seja, aqueles que tivessem a marca, não mataria os hebreus, aqueles que tivessem o sangue, a marca do sangue nos umbrais da porta. O anjo passaria e não levaria. Daí o símbolo, até chegar à cruz do Calvário, o símbolo do sangue sempre foi símbolo de redenção, de proteção, e de perdão de pecados, ou seja, a expiação dos pecados. Em maneira simbólica, nos dias atuais, não há derramamento de sangue, porque a oferta de Cristo é oferta única, coesa, completa, insubstituível. Então, nós utilizamos sempre o símbolo ou o nome, o sangue de Jesus. E nesses dias de morte, de pavor, de pânico, de desequilíbrio, é sim necessário que nós falemos sobre este sangue, sobre o poder que há no sangue de Jesus. E este poder, ele purifica-nos e faz-nos ser brancos como a neve. Essa é a profecia que Isaías delibera, não é? Mas hoje vamos cantar esse hino de número 39 da harpa cristã. Você que não tem harpa aí, irmão, procura aí no seu celular aí também, tá? Que às vezes o irmão não tem harpa, o irmão é muito jovem, muito moderno, então não tem essas harpas cristãs, né? Tem igrejas que não usam a harpa cristã, cantam mais hinos congregacionais. Então vamos lá. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo
mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavar, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Parece um tanto paradoxal. Lavado no sangue, se molhar de sangue e se julgar lavado, né? É meio paradoxal. Mas o que não é paradoxal na fé? O que não é antagônico quando se fala de Jesus, quando se fala de fé, quando se fala de cristianismo, tudo é antagônico, tudo é ilógico, tudo é paradoxal, nada é lógico, nada segue um cerne, não, é tudo diferente. Então, vá se habituando aí com essas metonímias, aí, com essas metáforas. Mais alvo que a neve serei. Eu queria cantar ainda o hino de número, vamos lá ver, número 15 da harpa cristã. Vamos falar sempre nesses dias, tentar falar, porque é o Espírito que diz o que é que deve ser falado. Mas vamos tentar falar sempre de Jesus, sacrifício, morte, arrependimento, mudança, transformação. Vamos tentar fazer isso, porque é um tempo oportuno para falarmos de salvação, de transformação, de conversão e, quiçá, lembrar também aqueles que se esqueceram do dia em que se converteu e que eles possam ter em mente de que Deus nunca esqueceu deles. Hino de número 15 da harpa cristã, hinos que têm mais de não sei quantos anos, mas que não perderam a essência, a eficácia espiritual. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, ou que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que dia maravilhoso! Dia maravilhoso é o dia que nós encontramos Jesus. O dia em que abrimos, ou em que Ele abriu os nossos olhos, porque nós estávamos cegos, como ovelhas sem pastor, destituídos de sua glória. Mas Ele nos encontrou, nos amou, e por isso estamos aqui. Graças a Deus. Vamos ainda entoar um hino congregacional para os irmãos que não têm muita intimidade com a harpa, puderem também, conseguirem também adorar conosco. Tá bom?
Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Vamos lá. Eu quero, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Quebra a minha vida e faça-me de novo. É perigosíssimo cantar esse louvor, né? Dizer para o Senhor quebrar. Quando Ele quebra, irmão, meu Deus do céu. Mas a gente canta pela fé. Glória a Deus. Vamos ainda adorar um hino congregacional aqui, antes de nós fazermos menção da palavra. Você já compartilhou esse vídeo aí? Já abençoou a vida de alguém? Imagina, vai estar uma tempestade na internet aí com os irmãos colocando mensagens. Tem alguns irmãos que são meio desavisados e que apavoram os outros, mas tem outros que já perceberam o intuito do diabo de aprisionar mentes e está começando a liberar palavras que libertam. Deus é bom. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar esse hino aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim,
querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que foi, microfone? Que foi, meu filho? Fica quieto em nome de Jeová, Rafa. Vai. Fica aí. Tá com coronavírus, é? Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vocês sabem que eu gosto muito de louvar, né? Não sou muito bom disso não, mas eu gosto. Teimosia terrível. Jesus um dia vai me dar o dom, né? Porque evitar de adorar eu nunca vou. Mas Deus é bom. E eterna é a sua misericórdia. Antes de nós fazermos menção da palavra de Deus, antes de entrarmos mesmo no manto aqui, no rolo que nós queremos ministrar hoje, vamos pedir para que o Senhor nos renove nesses dias. Renova-nos, Senhor, como dantes. Converte-nos e seremos convertidos. Vamos adorar o Senhor com mais esse louvor. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Se precisa, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser
mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Jesus. Irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus que se encontra no capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos lá? Você que tem sua Bíblia em sua casa aí, abre aí. Glória a Jesus. Capítulo 8 do livro de Romanos. Romanos fica logo depois do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos fica depois do quarto dos evangelhos, o evangelho de Jesus segundo escreveu João. Aí você vai fazendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí você vai bater diretamente no livro de Romanos. O capítulo é o capítulo de número 8. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, compartilhe aí esse vídeo, porque eu estou vendo aqui que tem pouco compartilhamento. Põe o povo aí para receber palavra, vaso. Põe aí os irmãos para... Vai arrebentando, vai liberando esse Facebook aí. Usa a sua rede social para arrebentar os dentes que ainda sobram no capiroto. Se é que ele tem isso, né? Isso aí é linguagem profética, coisa de crente do tutano mesmo. Glória a Deus. Capítulo 8 do livro de Romanos. O versículo vai ser o versículo de número 19 para nós introduzirmos aqui esta mensagem desse culto de hoje. Glória a Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Capítulo 8, versículo de número 19 de Romanos. Vou ler do versículo 18 em diante. Vou botar aqui um fundo aqui. Capítulo 8, verso 18 de Romanos até o 25. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos estamos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque o que alguém se vê, porque alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, que segundo Deus intercede pelos santos. E eu fico por aqui nessa leitura, para não ser algo muito prolixo, não muito extenso de leitura. Mas nós vamos meditar aqui, irmãos, nessa... Deixa eu tirar o microfone aqui desse pedestal, que eu não estou mais tocando o violão. Vamos meditar aqui, meus irmãos, nessa mensagem, porque o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele tem uma dimensão de revelação muito grande, muito alta, muito profunda, e por causa disso ele pagou um grande preço. Você vai ler isso lá, capítulo 12 de 2 Coríntios, o verso 5 em diante, quando ele diz que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, ele recebeu um espinho na carne, para entender que níveis de revelações também requer um preço um tanto quanto alto, uma aprovação um tanto maior, um tanto mais abrangida, mais consolidada. Mas é ideal porque também dá muita experiência para aquele que recebeu. Então, falando dessas revelações que o apóstolo Paulo recebeu, que passa sobre a questão de redenção, de salvação, a questão de purificação e a questão de compreensão da aflição. E se você olhar, por exemplo, no início do capítulo 8, as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito de Deus, são palavras que são para dispersar toda espécie de acusação, toda espécie de palavra contraditória, ou palavras que tentassem negativar ou reduzir a eficácia e o poder do sangue e da cruz, o sangue de Jesus, e o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, você percebe logo no versículo 1 do capítulo 8 de essa epístola à igreja de Romanos, que o apóstolo Paulo vem com uma espécie de soco, uma espécie de golpe em qualquer natureza de acusação física, interna, interior, mental, espiritual ou da sua própria consciência. Ele declara com bastante veemência, dizendo que, portanto, a partir de agora, nenhuma condenação subsiste, nenhuma condenação ficará de pé. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você já leu Romanos todo, você vai entender que Paulo está dando esta sentença positiva de absolvição, porque no capítulo 7 ele está falando sobre a eficácia da lei, a caducidade da lei, a limitação da lei que Deus deu a Moisés, inadaptável ao homem até aquele presente momento, e também trazendo um enaltecimento da pessoa de Jesus e da superioridade de eficácia
para o homem, em adaptação para o homem, do poder do Evangelho de Cristo, do poder da palavra de salvação de Jesus Cristo. Por isso ele está dando essa espécie de resposta, usando esse advérbio. Portanto, agora já não existe nenhuma condenação. É um pouco de Colossenses 2,14, certo? Falando sobre aquele fim de acusação, e a cédula que existia contra nós foi rasgada e ele expôs aquela cédula, lei ou acusação na cruz do Calvário, despojando os demônios, envergonhando os acusadores. É um pouco também de 1 Coríntios capítulo 15, 51 até o 57 lá, não é? Falando sobre que o sacrifício que um dia vai vir e que o corpo será revestido do imortal, essa carne nossa. Ou seja, sempre Paulo trazendo as nuances da nossa limitação como ser humano, da nossa fragilidade como ser humano, para insistir ou para se dirigir com os estatutos de Deus, para andar ou para ser equiparados ou para ser adornados, para sermos adornados pela palavra vinda de um santo, vinda de um poderoso, de um Senhor que é impossível se igualar a ele. Então, o apóstolo Paulo fala um pouco desta limitação nossa, e o livro de Romanos, ele pega do início até o fim do capítulo da epístola aos Romanos, desta carta, ele fala dessas falácias do ser humano, dessa fraqueza, dessa tendência ao pecado, dessa tendência ao erro, desta falibilidade que está no ser humano, não porque ele foi criado assim, mas por evidência adâmica, por herança adâmica, por o homem ter caído, por o homem ter cedido na tentação e pecado. E também, se você observar o capítulo 6 de Gênesis, o próprio Deus diz: o coração do homem é mau desde a sua meninice, por isso meu espírito não vai ficar contendendo com ele. Destruirei tudo e farei outro. Mas encontra Noé, e você já sabe aí da história. Então esta tendência humana ao erro produz no apóstolo Paulo, acredito eu, por inspiração do Espírito Santo, a abrir o entendimento do homem, a esclarecer-los sobre a condição em que o homem enfrenta. Ela não é completamente vexatória ou fatalista. Ela não quer dizer que vai acabar assim, mas sempre com uma palavra de esperança. Porque se você observar, até nesse próprio capítulo 8, verso 33, ele está dizendo o quê? Para 31, ele está dizendo o quê? Que ele dá uma... se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ele fala da fraqueza, ele fala da deficiência da alma do homem, mas ele não condena o homem ao inferno, ele não condena o homem à perdição. Ele vai sempre, desde lá do capítulo 3, 23, e todos os pecados destituídos ficaram da glória de Deus, né? Depois ele fala também no 6, 23 do próprio Romano, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No próprio 8, 20 de Romanos também, ele derruba, dá uma cacetada, ele rebenta com toda e qualquer espécie de acusação. Quer ver? Vamos ver lá o versículo 20 desse capítulo 8, se eu não me engano, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade dele, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, não é que a criação estava sujeita à vaidade porque ela mesma quis, não é? Ou não só o ser humano, mas o entorno. A criação não fala apenas aqui do homem. Se você pega capítulo 5 de Romanos, por exemplo, 5 de Romanos, o verso de número 20, o verso 20... Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você percebe que o apóstolo Paulo está sempre dando ao homem uma palavra de esperança, que através de Cristo, usando sempre a bandeira de Jesus, que nós seríamos redimidos, seríamos salvos. Então, você percebe que o Espírito de graça abraçou de fato o apóstolo Paulo.
o espírito de compreensão do Evangelho abraçou de fato o apóstolo Paulo, porque, muito embora ele, como ser humano, tenha as suas falhas, ele conseguiu entender a revelação de Cristo, do que Jesus de fato representava para o homem, e o que Cristo representa para o homem, o que a mensagem da cruz representa para o homem. Representa a possibilidade de regeneração, representa a possibilidade de restauração da identidade ágape, da identidade do jardim. Representa a possibilidade do homem ser restaurado, mesmo que de maneira parcial. Então, é por isso que no capítulo 8 de Romanos, a partir do seu verso 18, encontramos uma nuance de restauração paulatina, gradativa, mas também uma restauração em plenitude no aspecto futurista, no aspecto escatológico, né, nas questões das últimas coisas. Perceba que no verso 18, o apóstolo Paulo, ele libera uma palavra de certeza, de segurança, porque eu estou certo. Porque eu tenho certeza, é parecido com Filipenses 1, versículo 6. Porque eu estou certo, porque eu sei que o Senhor, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Sempre com esta palavra de certeza. Mesmo no meio do caos. Se você pega Coríntios também, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos abatidos, mas não vencidos. Somos contristados, mas não derrotados, destruídos. Fazendo muitos se enriqueceres, ainda que pobres, muito felizes mesmo que tristes. Bom, esse paradoxo que eu falei quando estava louvando. Você percebe que quem recebeu esta graça, o entendimento abre-se, sabe? A mente se abre. E aqui eu parafraseio o Albert Einstein, que diz que quando a mente se abre para uma nova janela, para uma nova maneira de ver, ela nunca voltará a ser do tamanho antigo, do tamanho que era, mas nunca mais voltará a ser. Sempre vai se abranger. E é verdade que quando o Espírito de Deus entra com a essência da revelação, com a eficácia e o interesse por entender até onde o sangue de Cristo, a obra redentora de Jesus abrange, você começa a sorrir, você começa a rir do nada, você começa a se sentir uma pessoa super especial, porque de fato você é. Mas você só é a partir do momento que você entende a revelação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou certo que as aflições deste tempo presente, aqui os problemas desta era, desses dias, que as coisas que nos acomete nesses dias atuais, elas não podem de maneira alguma serem comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Ele dá o preâmbulo da revelação que ele quer trazer é sobre a glória futura. Ele faz um preâmbulo dizendo o quê? Essas aflições, elas são nada diante do que nós vamos receber. Glória a Deus. Esses problemas atuais, essas limitações atuais, essas perturbações e perseguições que sofremos por acreditar, por vivermos uma vida diferenciada, essas aflições nunca chegarão a serem páreo, nunca chegarão a ser em estado de equiparação, nunca se equalizarão com a glória que nós receberemos no futuro. E de fato já estamos recebendo esta glória de maneira gradativa, como o próprio apóstolo diz, nós chegamos diante dele sem rosto coberto, com o rosto descoberto, e vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Então o que acontece? O apóstolo Paulo dá um entender para nós, olha, o que vivemos agora? Isto é uma mensagem de conforto. É uma mensagem que quando você compreende, você começa a se fortalecer. O que você está vivendo agora, essa aflição que eventualmente você possa estar vivendo, sentindo, passando,
elas não são nada. Isto não quer dizer que ela é inexistente. Isto não quer dizer que estamos aqui para negativar, para tapar o sol com uma peneira, como dizemos no Nordeste brasileiro. Não. Mas estamos dizendo que elas são suportáveis. E quem está falando aqui? Um dia também já chorou, já pediu até a Deus para tirar a prova. E depois entendeu, amadureceu, o próprio apóstolo Paulo. Então, o que ele está dizendo aqui é que estas lutas, essas aflições, não podem ser comparadas com a glória. Mas que glória é essa, apóstolo? Que nível de glória é essa? Que coisa é essa que você quer falar? Glória, do termo proskudei, do grego doxa, proskudei, que quer dizer presença. Então, essa presença de Deus, essa glória de Deus, ela em nós, ela está sendo, como o próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, falando ali sobre o aspecto do amor atribuído a Deus, atribuído à pessoa de Cristo. Ele fala que nós agora enxergamos como um vulto, como uma miragem, como um reflexo. Mas um dia chegaremos e veremos face a face. Então essa glória também, ela está nos dada de maneira fragmentada. De maneira fragmentada até em que nível? O nível de Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. É nesse nível. Quanto mais você se aproxima, mais você compreende. Quanto mais você lê, mais você entende. Quanto mais você se interessa, quanto mais você busca, mais a revelação vai se abrindo para você. Então, o apóstolo Paulo está falando de uma glória. E que glória é essa? Ele começa agora a dizer, verso 19. Porque a expectação, a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto, o verso 19 aqui, está falando de uma manifestação dos filhos de Deus na ressurreição dos mortos, na ressurreição dos últimos dias. A ardente expectação, o ardente desejo da criatura ou da criação de maneira geral, ela anseia. Olha, anjos anseiam, a natureza anseia, os animais anseiam, toda a criação de Deus, este universo, o visível e o invisível, anseiam de maneira até involuntária, inconsciente. Eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. E eu preciso me deter alguns segundos no termo aqui de manifestação dos filhos de Deus. Porque quando ele está falando da criação, é de uma maneira geral, e eu vou explicar agora, daqui a pouco, por que esta criação é de maneira geral. E fala da ardente expectação, é porque quando você está preso, quando você está impedido, você já ouviu aquela expressão, estou atado com as mãos e os pés atados? Assim se encontra a criação hoje. A natureza se encontra atada, ela se encontra limitada. O mundo como um todo, os animais, os seres humanos, até aqueles que não creem em Deus, eles, por serem criaturas de Deus, também o ser interior deles arde com uma expectação e uma questão que pode muito bem se encaixar é aquele vazio que eles têm de Deus. E essa ardente expectação só é compreendida a partir do momento que você levanta a sua mão e diz: eu aceito a pessoa do Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E quando você recebe a oração da conversão e o Espírito Santo de Deus vem lhe trazendo paz, dali em diante você começa a compreender, claro que não de uma hora para outra como um passo de mágica, mas você começa a compreender o sentido da vida. Você começa a compreender o sentido da sua dor, onde você pode preencher o seu vazio, onde você pode buscar reforço quando você estiver se sentindo muito mal, quando você estiver se sentindo sem esperança,
Porque a partir dali você tem um Senhor, um Salvador. Você tem uma referência que não é a bebida, que não é a droga, que não é a prostituição. Você começa a ter algo onde você pode se sustentar na dor, na enfermidade, inclusive agora, nesse momento de pavor, de pânico. É nele, aleluia, é na pessoa dele, somente na pessoa dele, que você pode se deter. Sabe, o salmista, se eu não me engano, no Salmo 57, que ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, clamarei ao Deus que sempre me escuta, ao Deus Altíssimo que sempre me atende, até que passe as calamidades. Ou é Salmo 54 e 57, estou muito lembrado não. É você buscar sempre um refúgio. Você vê os irmãos sempre usando o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É este o fator de preencher o vazio. Quem não conseguiu preencher ainda, vive uma ardente expectação, mas que é ainda pior. Porque nós, daqui a pouco vamos ver nos versículos seguintes, nós também vivemos ainda esse sofrimento. Mas é um sofrimento de conhecimento já. Já sabemos a causa desse sofrimento. E quem não tem ainda precisa preencher esse vazio. Quem não compreendeu ainda precisa entender o porquê que há esta ardente expectação. Porque a criação ficou... porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. A manifestação dos filhos de Deus se dará quando Jesus voltar. Quando da volta de Jesus que os mortos ressuscitam e que o plano fica completamente demonstrado aqui se servia, o homem ele é restaurado, e não mais com aquele corpo físico, esse corpo aqui mortal, esse corpo que tem dores. E tanto Apocalipse 17:7 e Apocalipse 21:4 vai dizer: e naquele dia ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais isto. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Já as aflições deste tempo presente já se passaram. Fala de um novo tempo. Fala de um tempo futuro de glória. Fala de uma manifestação milenar. Fala de um reino excelente, de um reino de glória, um reino de paz. Fala de um reino onde não haverá mais essas dores, não haverá mais essas angústias, e não haverá mais essas penumbras que nos cercam, esses pavores, essas perseguições, essas situações que nos faz desequilibrar, esses problemas de ordem espiritual, de ordem realista também, mas que interferem no nosso interior, que nos faz enfermar, que nos faz muitas vezes deprimir. Quantos não estão assim hoje? Quantos não se encontram hoje em uma situação de dor, em uma situação de completo desentendimento do seu próprio ser, em confusão com a sua própria personalidade, com bipolaridade aguda, com transição de personalidade, e você não entende mais nem mesmo quem é você, nem você mesmo se ama. Quantos não estão vivendo o sufrágio da alma, o vitupério da mente, e não entende que há solução, que há socorro, e o socorro está em Cristo. O socorro está em você buscar apressadamente a presença de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o único que pode, de fato, liberar a sua alma. Ele não vai lhe enriquecer, mas ele vai alimentar a tua alma com riquezas de entendimento e sabedoria. Ele não vai te fazer gigante, grande. Ele não vai alimentar a sua vaidade nem seu orgulho. Ele vai dizer para você, como Mateus 11:28, vinde a mim. Aleluia. Todos os que estão cansados, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar você. Tomai sobre vós o meu jugo. Aceite o meu comando.
aceite o meu governo, aceite a minha liderança, me receba como Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei Shabá para as vossas almas, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu governo, ele é o meu governo é suave, o meu jugo é suave, o meu método de direção é suave. Eu, como Senhor, eu não oprimo, eu libero. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. É o convite que ele faz nesta tarde. Neste período é o convite que está sendo feito para você. Venha a Jesus. É Ele que pode dar descanso. Você não vê esses crentes como ficam? Ele é o efeito dele na vida dos cristãos. Você vê que tem cristão que quer fazer culto ainda. Esse crente é assim, é o nível de fé que eles têm. Muito embora estão errados, mas é porque eles estão movidos de uma fé tão profunda que eles acreditam que se morrerem também por causa desta pandemia, eles vão para a glória. Sabe? Então, isto é o poder do Evangelho, é o poder da mensagem de Cristo. E é esta mensagem, é esta palavra que preenche esse vazio desta ardente expectação. E a natureza toda está esperando este dia, aleluia, em que as trombetas tocarem e que o Filho do Homem surgir nas nuvens. Assim como o relâmpago surge do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do homem. A natureza toda está esperando, até aqueles que de maneira inconsciente, os animais que não têm a ciência da compreensão que nós temos, eles também esperam, porque eles também estão sujeitos a uma escravidão. A violência não era assim. O jardim do Éden, os leões não saíam devorando as primeiras presas que eles iam. Eram tudo herbívoros. Os animais não se degladiavam um com o outro. Não era assim. A violência só surgiu, essa carnalidade surgiu através do pecado no jardim. O homem também não era assim. Aleluia. A tua natureza, a natureza humana, a alma do homem não era assim. O homem era perfeito, a criação era perfeita. E esta criatura perfeita que Deus redime através da palavra de Deus, é este senso de regeneração. Por que isso, pastor? Porque Romanos 3:23 ele explica que todos pecamos, porque todos pecaram, e eles foram destituídos, eles foram desligados. Destituir é perder a constituição. Antes, eles foram constituídos como filhos. Adão e Eva, eles foram constituídos como comandantes da terra. O que é que Deus disse para eles? Diz: tomai a terra, governai a terra, cuide de tudo. O homem era mordomo, mas o que acontece pelo pecado, por essa questão de livre-arbítrio, Deus deixou o livre-arbítrio em Adão e na sua esposa, e eles pecaram, eles erraram. Assim como Deus permite o livre-arbítrio ainda hoje para você. E você erra, você peca. A mensagem de hoje, ela fala de uma palavra de esperança para você, que ainda tem fragmentos da natureza adâmica em você. E o verso 19 vai explicar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que a sujeitou? O erro, o pecado, a falha. Quando Deus colocou o homem no mundo e deu a ele a direção para ele dominar, Deus sabia que isso poderia acontecer. E ele, como pai, ele se responsabilizou para que tudo ocorresse. De maneira que, se houvesse uma falha, houvesse possibilidade de redenção. E é esta a mensagem de hoje: redenção. Possibilidade de restauração. Possibilidade em qualquer momento de arrependimento, só depende
de você. Veja, no versículo de número 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a esperança de quê? De que essa mesma criatura, homem, essa natureza humana, nessa esperança de que ela seja libertada. Como? Libertada da servidão da corrupção. Libertada desse desejo intrínseco no DNA de se corromper, de errar, Sabe o que estamos vivendo hoje? Essa pandemia é fruto de ação da maldade do homem. Isto não é uma coisa que aconteceu. Não, isto é fruto da maldade do homem. Isto é fruto da negligência do homem com o seu ente, com o seu próximo. Eu não vou nem entrar nisso, porque daria muita coisa para ser falado. Mas nós estamos vivendo hoje a recompensa de uma ação pensada, calculada, por causa da maldade do homem. Pela maneira irresponsável que o homem, o ser humano, começou a viver. Sem se importar com nada, a não ser consigo mesmo. Mas Deus, pela sua própria palavra, inspirando o apóstolo Paulo, diz que há possibilidade de regenerar. Há possibilidade desta libertação da tendência do homem à servidão da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque, agora veja, porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme, chora, sofre e está juntamente com dores de parto até agora. Estou aqui consciência de quem recebeu revelação. Sabemos que o mundo todo está em caos. Que o mundo todo, que a humanidade como um todo, a natureza também, está tudo reviravolta. E tudo isso é nada mais, nada menos do que consequência da condição em que se encontra o homem, a criatura de Deus, subalterna à corrupção, subalterna à servidão ao que é mal. Mas como eu já disse aqui, há possibilidade de redenção, há possibilidade de restauração. E aqui o texto diz assim, que sofre e geme até agora. Verso de número 23. E não só ela, e não só a criação, e não só o mundo, a natureza, e não só as pessoas que estão distantes de Deus, e não só as nações, e não só a China, e não apenas a Itália, mas, observe, mas nós mesmos, aleluia, nós mesmos, que já confessamos Jesus, que já entendemos o plano salvífico do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Nós mesmos que temos e que somos a primícia, somos esta primeira parte dos salvos, nós mesmos que somos a primeira camada, a primeira colheita, através da herança apostólica de Jesus, nós mesmos também gememos, também choramos, também sofremos. Perceba que há um destaque aqui, uma distinção entre a criação, a criatura, fora do plano de salvação ainda, fora ainda do arrependimento, e há também a qualificação, nós mesmos. Vamos lá repetir o verso 23. E não só ela, ou seja, a criação, a criatura, mas nós mesmos, que temos a primícia, ou as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Aleluia. Esperando a adoção, a saber,
a redenção do nosso corpo. Que palavra poderosa! Nós também gememos por quê? Aleluia! Por que temos tanta dor? Por que temos tanta aflição se já recebemos Jesus? Por que tanto problema? Por que muitas vezes nos encontramos sem força? Por que muitas vezes não temos força para orar, para adorar, para ir no culto? Por que muitas vezes encontramos um monte de algozes onde não existe algozes? Por que muitas vezes nós nos desentendemos dentro de nós mesmos? E somos as primícias do Espírito. Nós somos as primícias, a primeira colheita do Espírito Santo, depois de Atos 2, a igreja. Somos a primeira, ainda tem muita gente a ser salva, e essa palavra é para destruir todo o plano de acusação ou de exclusão. Não, ainda tem muita gente para ser salva. Eu quero declarar através dessa palavra que há possibilidade de salvação para a sua família, para o seu vizinho, para o seu parente. Há possibilidade para todo mundo de ser salvo. Basta ele confessar. Basta receber a palavra de Deus. Basta entender que Jesus está em busca daqueles que querem serem aliviados, consolados e receberão descanso. Veja a potência, a dunamis que há no versículo 23. E não é só essa criação de fora. Nós também vamos gemer, meu irmão. Isto aqui é até para você também entender e parar de lamentar, parar de murmurar, parar de ficar com lamúrias. Porque a própria palavra afirma. Se você ler João 16:33, o próprio Cristo vai dizer assim. Tenho-vos dito isto, lá do 31 já você vai ver. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo, vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Filipenses 1:29. Porque a vós não foi dado apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Pega isso aí, sabe? Então, o próprio texto aqui está dizendo que é normal. Lá no verso 18, já disse, porque eu tenho por certo de que as aflições de agora não vão se comparar com o futuro, quer dizer, as aflições vão existir. E aqui agora no verso 23 está dizendo que não são só eles que vão sofrer. Não é só quem não tem Jesus. Nós que somos a primícia, também vamos chorar, gemendo. Olha só, também gememos em nós mesmos, temos a ânsia. Quantos oram dizendo, Pai, envia o teu filho para buscar a tua igreja, Senhor. Pai, Senhor, eu não aguento mais. E choramos e oramos e clamamos, Senhor, Deus, socorre-me. Será que Deus ouve a minha oração? Pronto, você está estendendo agora. Nós mesmos também gememos em nós mesmos, esperando o dia, glória a Deus, o dia da adoção, esperando o dia maravilhoso. Que dia é esse, apóstolo Paulo? A saber, a redenção do nosso corpo. Porque só sentimos isto porque estamos presos nessa caixa de carne e osso, nessa esfera esquelética, neste colosso de ossos bem montados, com esta voz maravilhosa que Deus lhe deu. Para quê? Para transmitir, aleluia, a mensagem do reino, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, a mensagem de esperança. Somos agentes transmissores desta palavra, desta mensagem de esperança, de redenção. Mas nós também sentimos na pele o gemido. Aleluia. Talvez hoje você não está bem. Provavelmente, eventualmente, hoje você não está nada bem. Talvez você faz sorrisos, você brinca, mas aqui, dentro do seu íntimo, você não está bem. E você está inseguro, ainda mais com esses tempos agora. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Descansa no Senhor Jesus. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Ele
um dia irá tirar-nos deste corpo, desta cela carnal, de sentir esses estratagemas, de sentir estas nuances, essas consequências. Porque você só sente dor porque está nessa carne. Você só sente angústia porque está nessa carne. Você só sente tristeza, insegurança porque você está neste corpo. Mas um dia, aleluia, o apóstolo Paulo escrevendo no 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que, queridos irmãos, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito da ressurreição, porque há de ser que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, é desse dia que ele está falando, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, aleluia. Porque convém que isto que é mortal, este corpo, aleluia, que é mortal, se revista do que será imortal. Um corpo de glória, que nada mais, não vai ter câncer, não vai ter tumor, não vai ter hipotiroidismo, não vai ter malária, não vai ter coronavírus, não vai ter nenhuma doença, nada. A morte não chegará. A temperatura do sol não trará câncer na pele. Nada dessa esfera física tocará, porque aquilo que é mortal vai ser revestido do que é imortal. O próprio Senhor nos transformará. Isto que é corruptível será revestido do incorruptível. E é nessa expectação que nós permanecemos firmes. É nessa esperança em que nós temos esse anseio por esse dia de adoção. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, continua dizendo: isto que é mortal vai ser revestido do que é imortal, isso que é corruptível será revestido do incorruptível. E quando este dia chegar, e quando este momento acontecer, quando este corpo for revestido, transformado, no grande dia do Senhor Jesus, então estará cumprido o provérbio que diz: tragada foi a morte na vitória. E aí vem a pergunta desafiadora: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? A força da morte é o pecado. E a força do pecado, o aguilhão do pecado, é a lei. Mas graças a Deus, que nos deu vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Esta é a expectativa da igreja. Esta é a expectação da igreja. Isto é o que move o cristão. Esta é a palavra que move a nossa vida. Esta é a palavra que move a minha vida para estar aqui hoje na igreja fazendo este culto online. É para liberar uma palavra para que cadeias espirituais caiam por terra. Que toda essa linha de pavor seja desfeita. E que você descanse no Senhor. Que você entenda que essas aflições, elas têm um tempo pré-determinado para se acabar. Aleluia. No dia da redenção do nosso corpo, sairemos desse corpo. Aleluia. Parece coisa de história de ficção, de filme, mas nós sairemos desse corpo. O que está aqui dentro não pertence a esse corpo. O Espírito, a primícia do Espírito que está em nós não é daqui dessa terra. Por que temos esse anseio inexplicável? Porque não somos daqui. A matéria física é daqui. Mas a matéria interior, espiritual, veio de lá. Somos partículas dele.
Quando ele soprou no nosso nariz, soprou o fôlego de vida dele nas narinas de Adão, ele diz: recebe minha partícula de vida. Quando você recebeu o Espírito Santo, eita, aí fez uma fusão do Espírito que já havia como criação com o Espírito de Deus, que era a redenção. Fez a fusão em você. E aí criou uma bomba dentro de você. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água, que eu der, dentro dele vai virar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É esse fenômeno que ocorre dentro de nós que é inexplicável para o homem natural. Mas você entenda a partir desta palavra que é uma partícula de Deus também nos outros, naqueles que estão fora. O fôlego que há na vida dele, que precisa da fusão com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Abba Pai, o Espírito de adoção, o Espírito que veio através de Cristo como verbo vivo. Glória e graça sobre graça. É desse Espírito que eles estão precisando para fazer a fusão e abrir o entendimento. Por isso que Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo, o conhecimento para o mundo. Quem me segue não andará em trevas. Vamos aqui para o versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ou seja, já temos essa partícula. Em esperança já somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja, já temos essa esperança. Então não é dessa esperança de salvação que ele está falando. Nessa salvação do Espírito, já temos a salvação. Mas falta ainda a salvação, que é a libertação de sairmos desse corpo e partimos para uma outra vida. Versículo 25, aí explicando o versículo 24. Com paciência o esperamos. E verso 26 está dizendo da ajuda que nós recebemos. Gememos, mas temos uma ajuda. Você perceba que no verso 23 diz que nós também gememos. E agora a gente vai encontrar alguém que também geme. Versículo de número 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda, Espírito com E maiúsculo, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito que nos ajuda nas fraquezas, também esse Espírito intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que não dão para ser compreendidos. Com gemidos que não se explicam. Aleluia. Veja que no verso 23 diz que nós também gememos. Nós que somos a primícia do Espírito. E agora no verso 26, nós encontramos um socorro. E é desse socorro, é dessa segurança que eu estou falando. É dessa rocha que estamos falando. É esse socorro. Nós somos ajudados por um ente estrangeiro, que para nós já não é estrangeiro. E da mesma maneira, também um Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Quando a gente está do jeito que muitas vezes você está mal, receba a ajuda do Espírito Santo hoje. Receba a ajuda do Espírito de Deus hoje lhe confortando, lhe fortalecendo, dando para você um caminho. Saia desse perímetro de aflição. Vai orar, irmão. Chora nos pés do Senhor. Depois você vai ver, você vai levantar bem melhor. Agora você está vendo que é normal que nós gemamos, que nós que tenhamos essas dores, que tenhamos essas aflições. E agora também temos ajuda. É Ele que da mesma maneira nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós nem sabemos como orar. Se formos olharmos para nós mesmos, se formos olhar para nossas limitações, para as nossas linhas de tacanidade, nós somos tacanhos. Como seres humanos, para compreender o Espírito, para compreender o plano, só por revelação. Porque nenhum seminário, eu quero abrir esse parênteses aqui, nenhum seminário teológico ensina revelação do Espírito. Seminário teológico dá direção histórica, mas quem revela, quem abre o entendimento do homem é o Espírito Santo.
Então você que se permeia em filosofias teológicas, em nuances teológicas, você está perdendo tempo. Você poderia ter conhecido já há muito tempo a revelação, o plano chamado Yeshua HaMashiach, Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Quando você achar Jesus em Gênesis e Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e você começar a achar em Josué, Juízes, você começar a achar Jesus em tudo quanto é Bíblia, tudo é parte da Bíblia, então você vai começar a compreender o plano central de Deus. Cristo como redenção, desde a presciência, porque sabia que o homem ia errar. Então quando você começar, você vai esquecer de certas coisas que não vão alimentar a sua alma, vão alimentar talvez o seu ego, o seu intelecto. Jesus é a maior revelação para o homem. E o Espírito Santo é a pessoa que ajuda nas fraquezas. Porque não sabemos como pedir, não sabemos como havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito pega as nossas orações como uma espécie de colheita, alguém que colhe, sabe? As nossas orações, a nossa maneira de orar. O que é que ele faz? Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa maneira de ser, ele pega nós com as nossas falas, nas nossas aflições, e ele transcodifica. Ele traz uma interpretação, intercedendo por nós. Enquanto nós estamos orando, ele também está orando. Mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós como advogado, como paracleto, como o consolador. Se nós fôssemos sem sofrimentos, não precisaríamos de nenhum paracleto, de nenhum consolo. Então, se precisamos de consolo, é porque sofremos. Se precisamos de advogado, é porque erramos. Pegou a essência? Se temos o Espírito Santo como o paracleto da igreja, é porque ele defende a igreja, é porque ele advoga diante do Pai com a igreja. E Jesus, ele mostra as mãos dele furadas e o nosso pecado é perdoado. A nossa falha é perdoada e nós continuamos com o acesso a Cristo Jesus, a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem usando o versículo 28, que nós não havíamos lido, mas eu quero encerrar usando o verso 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não vou me ater aqui a esse texto, o verso 28, porque é muito profundo e tem muita coisa a ser falada, senão vai virar uma outra mensagem. E eu quero orar por você. Eu quero declarar palavras sobre a sua vida. Você também, onde estiver, faça isso agora, em nome de Jesus. Poderoso, potentíssimo Deus, aqui, Senhor, estamos mais uma vez bendizendo o teu nome, Senhor. Te agradecendo pela tua benignidade, pelo teu poder restaurador, Senhor. Pela tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortifica e que libera nossa mente de toda a escravidão, de toda a algema maligna. Pai, eu quero neste momento, Senhor, diante da tua face, diante da tua presença, Senhor, declarar na vida do meu irmão e da minha irmã, que a tua bênção, que a tua revelação, que a tua palavra desça neste lar, dele e dela, ou nas famílias deles também, Senhor. Onde esse vídeo foi compartilhado, onde esse vídeo alcançou, nos lugares onde ele chegou. Que o teu nome possa ser glorificado nas casas, nos lares, nas famílias, Senhor, que agora voltam a ser famílias.
neste povo, Senhor, que agora tem tempo de se restaurar e voltar às raízes. Eu oro por aquele que se encontra afastado dos teus caminhos. Eu oro, Senhor, nesse momento por aquele que esvaneceu, esmureceu-se. E te peço, Senhor, uma restauração vívida, tenaz, eficaz, para que o seu nome seja glorificado, meu Pai. Deus, em nome de Jesus o Cristo, em nome do teu Filho, nós te oramos nesse momento. E te pedimos, Senhor, envia anjos, Pai, nos lares onde a enfermidade alcançou. Senhor, os teus filhos que congregam aqui, os que não congregam também, os obreiros que servem na tua casa. Envia, Senhor, anjos lá. Envia, Senhor, instrução e sabedoria também, Senhor, nos lares. Envia, Senhor, o teu Espírito para eliminar toda insegurança, para repreender todo pavor, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, de equilíbrio. Deus, em nome de Jesus, derrama do teu amor, do teu equilíbrio nos lares. Pai, eu oro pelo teu equilíbrio nas mentes. Pai, eu oro para que o Senhor abra a mente dos teus filhos, para que eles entendam que não devem postar mensagens alarmistas, que espalham pavor, que espalham medo, que não devem ficar falando, Senhor, nem contando, nem vendo notícias que mais enfraquecem a fé. Pai, que não colaborem de maneira alguma para que o teu nome seja glorificado, e que nem pacificam as almas. Aleluia. E nesse momento queremos te pedir, Senhor, lança por terra todo demônio, todo espírito contrário de acusação, todo espírito que apavora a alma, que dá pesadelos. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Lança por terra toda perturbação no lar. Ó Deus, porque neste momento de quarentena as famílias estão no lar e as pessoas que estão mais frequentes, Pai, é natural que por não ter hábito de estarem ali toda a semana, que comecem a ocorrer discussões, briga entre cônjuges, entre filhos, uma inquietação dentro da casa, dentro da família. Nós queremos repreender agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda inquietude, todo hiperativismo, Senhor, toda angústia por não ter o que fazer. Senhor, começa a trazer esse povo para ler a tua palavra, para orar, para tranquilizar, Senhor, para dar um passeio na frente do lar, na frente da casa, no quintal, para voltar, Senhor, aquelas reuniões antigas. Reaviva, Senhor, neste período, no meio das famílias, porque era disso que estávamos precisando, Senhor. Eu sei que o Senhor tem usado este vírus, esta pandemia, para aproveitar a nossa parcela humana que estava sendo deteriorada por rotinas cruéis. Aleluia! Abra o entendimento do meu irmão e da minha irmã, para que as brincadeiras no lar voltem, para que aqueles jogos familiares voltem, Senhor, com as crianças que estavam padecendo apenas na frente de celulares, no Instagram, em cada rede social. Senhor, que neste tempo haja um avivamento e que a tua igreja seja fortificada como família, como estrutura familiar, porque a igreja é a extensão da família. Pai, te pedimos, eleva o teu nome dentro das casas, Senhor, que os louvores comecem a pairar. Que os filhos, que as crianças comecem a te adorar e comecem a ver um avivamento diferenciado. Faz anos que clamamos por um avivamento nas nações, Senhor. Este é o momento em que nós te oramos, te pedimos, para que este avivamento se evidencie em tempo de crise, porque foi em crise que a igreja cresceu em Jerusalém. Foi em período de prova e de derrubada dos muros no ano 70 pelo Tito que o Senhor começou a espalhar a tua igreja. Foi no meio da luta que o Senhor, no meio das cavernas, escondida, a igreja se fortaleceu. Aleluia, aleluia.
Deus começa de novo a fazer uma obra redentora em nós. Assim como Jeremias disse: Senhor, restaura-nos, converte-nos e seremos convertidos, Senhor. E que neste tempo de calamidade, em que neste tempo onde estamos confinados nos lares, que haja um acender de novo na fogueira. Que voltemos como a igreja de Éfeso às primeiras obras, Senhor. Ao primeiro amor. Desperta os corações, incendeia as almas dos lares. Aleluia. Meu Deus, converte-nos. Converte a nossa mente. Converte os nossos lábios. Arranca de nós esse egoísmo. Repreende de nós toda a soberba, meu Senhor. Repreenda de nós este achismo, esta maneira de nos posarmos como superiores. Quebra em nós. Cabe a chúria. Pega nós em sua mão e faça-nos um vaso novo na tua presença. Senhor, que neste período que estamos nos lares, que haja um clamor e que as vizinhanças também comecem a ser convertidas por intermédio da oração que haverá nas casas. Que o Brasil comece a se converter de fato. Que a Itália se renda. Que os Estados Unidos tenham um novo avivamento. Que a Inglaterra volte ao tempo dos irmãos Wesley. Que a Rua Azusa seja de novo pavimentada pelo fogo do Espírito. Que o Brasil volte a ser referência, não mais dos carnavais, não mais do futebol, mas da presença do teu Espírito. Que as nações se rendam, não ao vírus, mas que se rendam ao nome Jesus. Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, lírio dos vales, brilhante estrela da manhã, rocha de Meriba. Aleluia. Siló, o enviado Messias, o Cristo ungido, maravilhoso, o conselheiro Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi achado na forma de servo, forma de homem, e sendo achado na forma de homem, foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo o nome. E a ele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará e dirá que ele é o Senhor. Pai, que haja uma conversão. Que aqueles que estão longe voltem neste momento. Que haja um reatar de aliança neste tempo do fim. Neste período que é um ensaio para o tempo do anticristo. Que haja uma conversão múltipla, ampla, para que o teu nome seja glorificado e que todos saibam que o Senhor é Deus sobre toda a terra. Te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por este momento inusitado e inédito nesses últimos anos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as poderosas consolações do Espírito
que geme e que intercede com gemidos inexprimíveis, esteja sobre sua vida, te confortando e te trazendo segurança. Está encerrado este culto online, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós não fomos feitos para viver como pessoas normais. Nós fomos feitos para lutar. Fomos feitos para conquistar. Fomos feitos para dar a nossa vida por algo que é eterno. Vivemos hoje em um mundo caído, um mundo em profundas trevas. Não fomos chamados para ficar em casa. Não fomos chamados para viver de entretenimento. Nós fomos chamados para propagar um reino de luz, para viver com paixão, lutar por ele. Este é o nosso propósito. Deixar de lado as causas passageiras e nos entregarmos à maior de todas as batalhas. Essa é a nossa guerra.